Enquanto eu encerro o depoimento da testemunha. Boa tarde, me fala o nome completo da senhora, por favor. Marcela Rocha Silva. Tá. Dona Marcela, nós estamos aqui reunidos para por alguns fatos ocorridos em 4 de dezembro de 2019. Este processo aqui, ele tem como acusado Luiz Eustáquio Campos de Oliveira Soares e a vítima Everson dos Santos Félix. Pergunta a senhora se a senhora é parente, amiga ou inimiga de alguma dessas duas pessoas? Não. Sou ex-mulher do Tenente Eustáquio. Eu vou ouvir a senhora aqui como informante a respeito desses fatos aqui, tá? Uhum. E aí, vão ser feitas algumas perguntas para a senhora e eu preciso que a senhora responda aquilo que a senhora souber. Tá bom? Tá bom. Passa a palavra, então, à defesa. Marcela, bom dia. Bom dia. Meu nome, aliás, boa tarde já. Meu nome é Isabela. Eu estou pela defesa com o doutor Jorge Júnior, doutor Matheus. A primeira pergunta que eu vou te fazer é o seguinte: quando que você conheceu o Luiz Eustáquio? Quando eu conheci Luiz Eustáquio? Em 2011. E como se deu o relacionamento? Até que ponto, em que ponto vocês se casaram? Você pode relatar de uma forma como se estivesse narrando a sua história com ele. Quando a gente se casou? Desde o início. Como que foi o relacionamento seus até o ponto que aconteceu esse fato? Era bem tranquilo. Mas antes de acontecer isso aí, a gente brigava muito. E com relação a esse fato, Marcela, você conheceu a vítima, o Everson dos Santos Félix? Se eu conheci? É. Sim. Me conta a história de como que você, em que circunstâncias você conheceu a vítima, o Everson, e o que aconteceu até o dia que ele foi morto? Eu conheci ele no supermercado. Aí depois ele começou a mandar mensagem pelo Instagram. Eu estava separada de Luiz nessa época. Tinha 6 meses que a gente estava separado e ele tinha ido morar no quartel. Daí, nós marcamos um encontro, eu e esse rapaz, o Tico. Mais. Pode contar a história de como que aconteceu, se você não estiver se sentindo bem. A gente Não, eu estou te sentindo arruma bem. uma água. É porque eu estou tentando lembrar direitinho. Você lembra o mês que você conheceu o Tico? Eu acho que foi em setembro. Pode continuar com o que você se lembra, fica tranquila. Aí a gente marcou o encontro, a gente ficou lá em casa. Foi uma semana antes de eu ir embora para Montes Claros. Você estava morando sozinha nessa época? Tava. Vocês já estavam separados? Aham. De fato, né? Uhum. Você falou agora que você ficou com o Everson em casa. Você ficou com o Everson na mesma casa que você morava com o Luiz Eustáquio? Foi. Pode continuar. E depois que você começou a se relacionar com ele, o que aconteceu? Aí eu fui embora, eu vim embora para Montes Claros. E ele ficava me ligando, mandando mensagem, pedindo para me poder ir para Vazilândia, ficar com ele. Eu falei que eu não ia mais, porque eu estava querendo voltar com o pai dos meus meninos. E ele? Ele falava que ele era melhor do que Luiz Eustáquio, que eu tinha que ficar era com ele. Qual foi sua atitude perante isso? O que você falava? Que não. Que minha prioridade era minha família. Quando ele falava que era melhor, era com relação ao quê, Marcela, que você se lembre?
Ah, eu tenho vergonha de falar. Pode falar que aqui só tem as partes presença, que não tem público. Era melhor, disse que era melhor do que ele na cama e etc. Muita coisa. Marcela, você viu ou você consentiu, porque isso já é fato, né? De várias pessoas ter visto fotos e vídeos com você, você me desculpa, Uhum. mas está no processo, de pessoas que confirmaram, inclusive amigos da vítima, de que haviam fotos íntimas de você com a vítima, o Everson, o Tico. Você consentiu fotos e vídeos íntimos de vocês dois? Não. E quando você descobriu essas fotos e esses vídeos? Quando ele falou, o pessoal começou a comentar, né? Depois que ele morreu. Que aí eu fiquei sabendo. Quando, Foi depois que ele. quando que você descobriu, no momento que você descobriu os vídeos e as fotos, que existiam esses vídeos e fotos, mesmo sem seu consentimento, você contou para o seu marido, na época, né? O seu então, Contei, foi. ex-marido hoje, mas na época Uhum. marido? Eu falei com ele, mas eu acho que foi um dia antes dele morrer. Dos vídeos. E como é que foi a Uhum. reação de Luiz Eustáquio? Ele ficou muito nervoso e triste também. E falou que ia resolver. E a sua reação? Eu fiquei desesperada, porque eu nem imaginava isso. A única hora que ele pegou no telefone foi a hora que ele falou que estava indo olhar as câmeras da lanchonete. Então ele tipo te enganou. Deixa eu entender. O Everson, o Tico, ele te enganou ao fazer vídeos de vocês na intimidade. Acredito que sim, porque eu não vi isso. Você nunca permitiu os vídeos. Não. Mas Eu sou mãe de família, eu nunca ia deixar isso acontecer. ele chegou a te pedir algum valor para não divulgar os vídeos ou ele já falou que tinha divulgado os vídeos para os amigos? Não. Ele só falou que queria que eu ficasse com ele. Então, a intenção dele de falar que tinha vídeos era de ficar com você novamente. Uhum. No dia que você se desesperou desses vídeos estarem sendo divulgados na comarca, na cidade, né, que é uma cidade pequena, seus filhos viram o seu desespero, além de Luiz? Aham, viram. Qual era a idade dos seus filhos naquela época? Eu acho que Miguel tinha 1 aninho e Emanuel tinha uns 5. Não, tinha mais, eu não recordo assim, não. Quando você conheceu o Everson, o Tico, você tinha ideia do que ele era mulherengo? Não, só depois que ele morreu que o pessoal começou a comentar. O que as pessoas comentavam depois que ele morreu? Que ele tinha costume de fazer vídeo das mulheres e ficar ameaçando. E gostava também de pegar a mais velha para poder filmar, tirar foto e ameaçar para elas poderem dar ele dinheiro. Você, com relação ao homicídio propriamente dito, você sabia que Luiz, aquele dia, iria matar o Tico? Você chegou a falar, se sim, você chegou a avisar Tico que Luiz sabia de tudo? Uhum, Quanto sim. tempo antes do assassinato do Tico? Foi um dia antes. Como é que você avisou o Tico sobre Para ele Luiz? parar de me mandar mensagem, porque Luiz ia procurar ele. E você avisou que Luiz estava nervoso? Uhum. Ele E, falou que não tinha medo, não, porque ele também tinha arma. e você falou para Luiz que ele deu essa resposta? Falei. No dia dos fatos, dia 4 de dezembro, vamos ver se você tem como lembrar. Luiz saiu para trabalhar de manhã Uhum. e ele chegou aí em casa em algum horário, né? Ele costumava almoçar em casa ou ele ia direto no turno? Ele costumava ir almoçar, mas esse dia ele não foi, não. E quando que ele chegou em Ele casa? chegou, já era umas 11 horas da noite, 11 e pouco. E ele chegou e você sentiu que tinha acontecido alguma coisa ou ele mesmo que te contou? Ele falou que já tinha resolvido o problema. E depois, ele tomou banho, o que que aconteceu?
Como é que foi? Assim, ele Eu acho que chegou, ele falou que tentou. resolveu, você ficou meio que sem entender ou você entendeu Foi. que tinha Não, não acontecido tinha alguma entendido, coisa? não. Aí, a colega dele de trabalho ligou para ele falando que tinha acontecido o homicídio. Aí, nessa hora que eu vi que tinha sido ele, né? Você viu ou você já estava correndo na cidade que o Everson tinha sido assassinado, o Tico da lanchonete? Não, só fiquei sabendo na hora que a colega de serviço dele ligou para ele na E, ocorrência. e contou que tinha sido assassinado o rapaz, o Tico da Uhum, lanchonete, e ele foi fazer a ocorrência. uhum. Marcela, continuando aqui das perguntas do Dr. Jorge, as pessoas de São João da Ponte sabiam que a senhora era esposa do tenente Eustáquio? Sabia. Lá é uma cidade, quantos mil habitantes, mais ou menos? Não sei, não. Mas é uma cidade pequena. Bem pequena. A senhora ouviu comentário de outras pessoas a respeito dos vídeos? Como assim? Depois que o Everson dos Santos Félix faleceu, haviam boatos de que existiam vídeos da senhora com ele? Sim, As chantagens foram feitas para você para ter novas relações sexuais ou ele que pedia dinheiro? para ter novas relações sexuais. A senhora tomou conhecimento de que antes do fato, o Luiz Eustáquio chegou a conversar contigo na lanchonete? Não. Por volta de uma semana antes? Uh-uh. Luiz Eustáquio chegou a comentar alguma coisa nesse sentido? De quê? De ter conversado contigo antes? Não. Agora, doutor Jorge. Meu nome é Jorge, sou um dos advogados que compõem a defesa do tenente Luiz Eustáquio. Boa tarde para a senhora. Boa tarde. Nós já nos conhecemos, né, no processo administrativo. Uhum. Nessas conversas, ou pelo menos nessas propostas, insistências feitas pelo Everson, ele chegou a dizer que teve alguma conversa ou que o tenente Luiz Eustáquio, à época, o teria procurado para pedir a ele para que não te procurasse mais, que vocês estavam reatando o casamento e que ele respeitasse a família? Se Everton? O Everson chegou a dizer isso para a senhora? Sim. A senhora poderia dizer? Então, pelo que eu entendi, o Everson, então, durante as propostas dele, essas propostas, né, Uhum. de revelar um vídeo de natureza íntima da senhora e dele, teria sido procurado pelo tenente Luiz Eustáquio, para que fique claro, para que parasse com aquilo, porque vocês haviam reatado o casamento e não queriam mais aquele tipo de relacionamento extraconjugal. Então, pelo que eu estou entendendo, o Everson sabia disso e chegou a comentar isso com a senhora antes dos fatos, antes da morte. Falou. Tá certo. Pois não. Marcela, me desculpe, eu tenho mais uma pergunta. Eu entrei no processo há pouco tempo, né? A gente não se conhecia. Eu só estou mesmo por conta do júri. E no processo, inclusive nas duas fases, você não falou a verdade. Você, inclusive, falou que não tinha tido relacionamento com o Everson. Eu quero saber por que que você deu essas oitivas na primeira e na segunda fase do processo. Tanto no inquérito quanto na fase judicial. Por que que eu menti? Isso, por que que você não falou a verdade? Uhum. Aqui você fica tranquila que você não tem compromisso, mas a gente quer a verdade. Uhum. Você pode falar por que que você não falou a verdade na primeira fase? Porque eu tinha medo de Luiz Eustáquio. E também eu fiquei com medo dele ser prejudicado, sabe? Por conta minha. E perder o cargo dele na polícia também. Só que agora isso já aconteceu, né? Marcela, qual que é Eu o seu também já estava sentimento engasgada hoje com isso. relação a ele? Qual que é o seu sentimento hoje com relação a Luiz Eustáquio? Você ainda tem medo? Não. Qual é o sentimento que restou hoje? Aí eu fico com dó dele, né?
Senhora Marcela, houve o divórcio, né, após esses fatos, no decurso desse tempo do falecimento aí do senhor Everson. Até então, a senhora se divorciou, do tenente Luiz Eustáquio. A senhora recebia, até certo tempo, uma pensão alimentícia paga pelo tenente Luiz Eustáquio, descontado dos vencimentos que ele recebia da Polícia Militar? Sim. Então, essa questão que a senhora acabou de explicar aqui, a doutora Isabela, a senhora então não tinha revelado anteriormente, preocupado com seus filhos, com medo de uma eventual perda da guarda ou coisa dessa natureza? Aham. Outra coisa que eu pergunto para a senhora, a senhora chegou, o Everson, quando das tentativas dele em obter uma vantagem sexual, né? O Everson, quando mandava mensagem para a senhora, ou abordava mensagem, ou se comunicava por qualquer meio com a senhora, usando as imagens ou filmagens, áudios, vídeos, das intimidades que vocês tiveram quando a senhora esteve separada? Não, só quando eu voltei com o Luiz Eustáquio. Pois é, mas ele chegou a mandar essas imagens para a senhora, Não. dizendo, ó, Que tinha, mas não mandou, não. ele falou que tinha. E ele falou que já tinha mostrado para algumas outras pessoas? Aham. A senhora se recorda se ele chegou a comentar? Mostrou para os amigos dele. Certo. A senhora se recorda de alguma conversa com ele no sentido de que, se seu marido soubesse que ele estava divulgando essas imagens de natureza íntima entre a sua pessoa e a dele, que seu marido poderia tomar algum tipo de atitude mais severa, mais contundente, que seria perigoso? A senhora se recorda de ter advertido ele Eu falei sobre pra ele isso? parar. Eu falei que ele parasse de fazer isso, que ele estava cavando a própria cova dele. E o que ele disse para a senhora? Que não tinha medo, não. A senhora se recorda dele ter se referido a, desculpa, mas isso está pelo menos no processo administrativo que eu acompanhei, de ter falado que não tinha medo de tenentinho, que seu marido era frouxo, alguma coisa nesse sentido? Sim. Só uma última pergunta aqui. Nós não vamos falar o nome aqui de outras mulheres que sofreram esse tipo de abordagem, né? Que tiveram envolvimento com o falecido Everson, vulgo Tico, para não expor pessoas que nada tem a ver, e como a região, uma região tradicional, mas e ainda mais se tratando da cidade de São João da Ponte, cidade pequena. Mas ele chegou a dizer para a senhora, não precisa falar nome, a gente prefere que não fale, de mulheres que ele obtinha vantagem financeira e vantagem sexual a pretexto de não revelar filmagens íntimas, cenas íntimas. O Everson. Não, mas o pessoal falou que tinha um traficante de Vazilândia que queria matar ele, que ele tinha feito isso, e um policial de lá também. Que ele tinha feito a mesma coisa. Tirado foto e estava chantageando ela com as fotos. Tá. Ele chegou, o Everson, durante o relacionamento que ele teve com a senhora, quando a senhora esteve separada do Luiz Eustáquio, ele chegou a dizer para a senhora que ele estava com dificuldade financeira, que ele havia, inclusive, adquirido a lanchonete, a qual ele era proprietário, fiado? Não. Feito. Tem mais alguma pergunta? Agora a última. Jorginho. Muito obrigado, senhora. Boa tarde, senhora Marcela. Boa tarde. Senhora Marcela, eu gostaria só de pontuar alguns. Primeiramente, então, a vítima relatou para a senhora
que gravou, sem autorização da senhora, vocês tendo relações sexuais? A senhora não Falei, poderia foi isso. verbalizar? Uhum. Isso, então a vítima lhe contou que, sem sua autorização, gravou cenas de vocês tendo relações sexuais. Aham. Essa afirmativa da vítima foi pessoalmente ou por algum aplicativo, por telefone, ligação, Pelo WhatsApp. pelo WhatsApp? Não, pelo Instagram. Ele colocava em mensagem temporária. Certo, então pelo Instagram. Que a senhora acessava por onde? A senhora acessava pelo celular, pelo computador? Celular. O Everson, né, vítima, ele mantinha contatos pela madrugada com a senhora? Às vezes. Na época que a senhora reatou o casamento, ele chegou a tentar mandar mensagem de madrugada, ele ainda tinha esse hábito? Sim. A senhora deixou claro para ele que não queria manter nenhum tipo de relacionamento íntimo com ele E nem contato. e nem contato. A senhora comentou que, em determinado momento, a vítima te procurou para falar que conversou com o Eustáquio. A senhora confirma isso? Aham. Quando foi isso aproximadamente? Eu, a- Semana antes do fato, um mês? eu acho que foi no dia. No dia? Mas foi assim, mais cedo. Eu acho. Teria como a senhora nos dizer o que a vítima te falou? Falou que o corno tinha ido lá atrás dele, pedido para ele poder parar de me procurar. Falou desse jeito? Sim. A senhora sabe dizer se o Luiz Eustáquio ele tinha acesso ao seu celular, aos seus aplicativos? Não. Ele não mexia no seu celular, nos aplicativos, nada? Não, não precisava, não, porque eu mesmo falava as coisas com ele. Certo. Então a senhora contou isso para o Luiz Eustáquio. Uhum. A senhora contou que ele estava te procurando também, mesmo depois de vocês terem reatado? Falei. Falou, então era de conhecimento dele. Aham. Ele chegou a confidenciar para a senhora também que ele teve um relacionamento com outra pessoa, Não. com a senhora Maísa? Ah, Luiz Eustáquio? Isso. Sim. Então isso aí a senhora sabia, que ele estava, Sabia. durante o período de separação, ele teve um caso, a senhora também teve. E antes de separar também. Certo. Eu Foi sei. até o motivo da separação, correto? Exatamente. Então, só para reiterar aqui, a vítima, né, o apelido Tico, então ele falou para a senhora que o corno do seu marido veio aqui conversar para pedir para a gente encerrar. Uhum. A senhora disse que depois ouviu comentários de pessoas sobre os vídeos, correto? Depois que ele foi, isso. Depois que ele morreu. Então, algumas pessoas falaram, realmente tem um vídeo, eu ouvi falar que ele mostrou o vídeo. Aconteceu isso. A senhora se sente constrangida de voltar em São João da Ponte hoje? Com certeza. Por quê? Ué, por causa dessas coisas. Dos vídeos? É. A família da senhora se sente envergonhada em São João da Ponte? Isso trouxe uma vergonha para a família? Uhum. A senhora pode falar bem abertamente, isso trouxe uma vergonha? Isso Sim. trouxe uma vergonha para o acusado? Com certeza, mais ainda. É, E eu me sinto culpada também. Entendo. Antes dos fatos, né, antes da divulgação desses vídeos, o Luiz Eustáquio era um cidadão, um militar respeitado na cidade? Com certeza. A senhora sabe dizer se após os fatos, né, sobretudo da divulgação dos vídeos, ele ficou com uma fama de corno na cidade? Ficou. Uhum. E isso é comentado até hoje? A senhora sabe Até dizer? hoje eu não sei. Na época dos fatos foi Na comentado? época, bastante. Certo. Eu agradeço, vou passar a palavra ao colega. Só mesmo para questões circunstanciais, Excelência, e peço vênia aos senhores jurados, ao doutor promotor de justiça e ao digno juiz de direito. Só para que possamos trazer aqui a realidade que ainda não foi documentada. Em razão deste fato ocorrido, deste homicídio, o seu marido, a senhora confirma que o seu marido está preso há 4 anos e 3 meses na prisão preventiva, aqui, inicialmente aqui no 10º Batalhão, na unidade prisional do 10º Batalhão da Polícia Militar, e que neste período ele adquiriu diversas enfermidades,
sendo inclusive internado por diversas vezes, enfermidades como DEPOX, obesidade mórbida, teve que fazer redução de estômago, passou a ter problema de coração e etc., tudo em razão da prisão, de 4 anos e 3 meses, nesse período todo, que nesse período ele deixou, é lógico, as regras impõem dessa forma, de ser promovido a capitão, que seria o próximo posto dele, tendo perda na carreira, na honra militar, e que, em razão desse fato, ele foi submetido a um processo disciplinar, no qual a senhora foi ouvida, e que nesse processo disciplinar da Polícia Militar, pelo Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, ele perdeu o posto e a patente, e hoje é desempregado e se encontra num presídio comum, junto com algumas pessoas que ele, quando atua na Rotam, em Belo Horizonte, na região metropolitana, a Rotam de Belo Horizonte tem abrangência em todo o estado de Minas Gerais, pessoas de alta periculosidade que ele prendeu. E que, nesse momento, eles, além de ter perdido tudo isso, ele corre risco de ser morto por outros presos dentro de um presídio comum. A senhora tem consciência disso? Sem mais perguntas. Passa a palavra ao Ministério Público. Muito obrigado, excelência. Senhorita Marcela, tudo bom com a senhora? Boa tarde já passa do meio-dia. Bom, vamos lá, senhorita Marcela. A senhora falou com o nobre advogado sobre essa questão de a senhora ter tido envolvimento amoroso, relações sexuais foram filmadas, enfim, né? Não vou rememorar isso aqui para não expor. Mas vamos lá. Quando efetivamente que o seu ex-marido, Tenente Eustáquio, ele tomou conhecimento disso, desses fatos ali, que haveria esse relacionamento amoroso da senhora com a vítima? Quando nós decidimos reatar o casamento, nós dois sentamos e falamos tudo que eu já tinha feito. Mas a senhora sabe me dizer, não quero o dia exato não, tá? É que assim, isso foi em agosto, outubro? Eu acho que foi outubro ou novembro, não sei a data exata. Mas aí a senhora relatou para o seu ex-marido que tinha tido esse envolvimento Foi. nesses meses aí. E aí, só rememorando, a reação do seu Luiz Eustáquio foi qual? Ele reconsiderou porque a senhora estava separada, ele ficou aborrecido, o que aconteceu? Não, ele não importou, não. Nós vezes tínhamos decidido perdoar o outro. Isso que aconteceu foi pelas falas do Everton. A senhora falou aqui também para os advogados, né, que a senhora chegou a falar para a vítima que o Luiz Eustáquio ia procurá-lo. Por quê? Porque ele estava me mandando mensagem. E essas mensagens de conteúdo, a senhora lembra? Hã? Essas mensagens tinham que conteúdo? O que ela falava para a senhora? O que ele falava para a senhora? Vim ficar com ele, ó. A senhora falou, não tinha medo porque ele também tinha arma. A vítima falou isso para a senhora? E a senhora falou também que o seu Luiz Eustáquio, o réu, chegou em casa e falou para a senhora que tinha resolvido o problema. Que problema foi esse? Provavelmente foi desse menino aí. Hã? Das ameaças que ele estava fazendo, né? As A chantagens. ameaça do Everton. É. Aí logo depois que ele falou que tinha resolvido o problema, e aí, a senhora ficou sabendo do fato, ocorrido? Como é que foi? Eu fiquei sabendo no outro dia que tinha sido isso aí. No outro dia, no seguinte. Porque no dia, quando ele chegou em casa, depois que ele tomou banho, eu não recordo se ele deitou um pouco, eu não lembro. Eu sei que ele recebeu a chamada do quartel que tinha acontecido o homicídio e ele tinha que estar na ocorrência. Aí ele saiu, foi verificar. Isso. Aí quando ele chegou em casa, que ele falou com a senhora que tinha resolvido ou no dia seguinte? Não, no dia seguinte. Ele falou com essas palavras, senhora Marcela, que ele tinha resolvido o problema? Quando ele chegou à noite, foi. Só que eu fiquei sem entender e também não perguntei, não. Depois que a senhora ligou os fatos, então, né? Aham.
senhora chegou a ter algum contato depois com a mãe do réu, mãe do seu Luiz Eustáquio? Ligou para ela, ligou para a senhora, não? Como assim? A mãe do réu, mãe do seu ex-marido. Ela chegou a ligar para a senhora em algum momento para falar alguma coisa, não? No dia? Não, depois. Sim, a gente conversa também. Ela é a avó do Mas meu não, mas sobrinho. não. Mas falar em relação a esses fatos que estão sendo Não. julgados hoje. A respeito disso, não. A senhora conhece o Saulo? Sim. Quem é Saulo? É o pai da filha da Maísa. A senhora teve algum relacionamento com ele, não? Não. Mas ele quis. Falou que era para se vingar de Luiz e de Maísa. Por que ele falou isso? Ah, não sei. Deve ser que ele tava com ciúmes, né? Criança, infantil, quer vingar. Ficando com a gente. A senhora falou aqui para os advogados também que o réu estava com a fama de corno na cidade, não é isso? E essa fama, ela começou, não quero o momento exato, mas ela começou a existir quando, né? A partir do momento que vazaram esses vídeos, como é que foi isso? Não sei. O que eu quero saber objetivamente é o seguinte, essa fama que ele teve aí não foi, então pelo que a senhora falou, não sabe, Não sei pelo- a data exata. não quero a data exata não, eu tô perguntando o seguinte, a senhora Hum. falou para o advogado que houve essa fama do seu ex-marido aí por conta dessa situação toda que aconteceu, dos vídeos que foram vazados e tal, né? Isso já era algo bem anterior, né, aos fatos em si, ou foi logo ali? Tipo, naquela semana que começou a correr o boato, ou foi já algo anterior, que foi perdurando? Porque, pelo que a senhora falou, pode me corrigir se eu estiver falando besteira, tá? Fica à vontade, né? Pelo que a senhora falou aqui, isso já perdurava, né? Não era algo que foi do dia para noite. Essa fama aí não surgiu do dia para noite, né? Ou eu tô errado? Isso, na verdade, a minha pergunta é o seguinte. Ela falou que foi falar que esse vídeo vazaram aí, vídeo só tendo relações sexuais com a vítima, né? Fotos, nudes, enfim, né? Está nos autos aqui. Não os vídeos, mas a menção. Eu quero saber o seguinte. Eu falei que isso aí vazou. Esse boato vazou de foto e vídeo depois que ele morreu. Antes tinha algum boato desse ou não? Tinha Não, só antes da. falatório. Sim, Tinha então, falatório. é isso que eu quero saber. Mas esses falatórios, se davam os comentários na cidade, porque já tinha algum Mais com burburinho. ele, porque eu mal saía na rua. Mas a senhora mantinha contato com Everton rotineiramente ou não? Então, só para entender, só falou que agora que esses vídeos aí, né? Essa problemática toda, ela se desenrolou depois do ocorrido, da morte, então. Essa fama que o seu Eustáquio teve foi depois da morte, Não, do vídeo. do vídeo. A Então, fama de corno foi antes dele a morrer. minha pergunta é exatamente isso. O vídeo Então, circulou. não sei. Esse vídeo circulou antes ou depois da morte da vítima? Ah, não sei não. Não lembro. Ela falou que antes chegavam informações pro seu ex-marido sobre esse envolvimento, né? Que o quê? A senhora falou agora que chegavam informações mais pro seu ex-marido sobre esse envolvimento da senhora com a vítima, correto? Não, sobre esse boato dele ficar falando que ele era corno. Então, chegava mais para o seu ex-marido, isso. Uhum. E ele em algum momento chegou a falar com a senhora sobre isso? Quem? O senhor Luiz Eustáquio, o réu. Ele perguntou se eu estava tendo envolvimento com ele ainda, com o rapaz. Eu falei que não, mas que ele continuava me mandando mensagem. Já chegou a mostrar as mensagens para ele? Não lembro. Não mostrei não. Sabe por quê? Porque ele colocava em modo temporário. E aí, ele mesmo a senhora falando isso, o réu se mostrava tranquilo, não mostrava agitado, nada disso. Hum? Mesmo a senhora mostrando as mensagens para ele, relatando tudo, o réu se mostrava tranquilo, não falava nada.
Aparentemente tinha, entre aspas, superado aquilo ali. Deixa eu te falar. O réu é meu ex-marido. Isso, seu Luiz Eustáquio. Eu falei com ele, o dia que eu falei com ele mesmo, foi o dia que ele falou que tinha esses vídeos. O rapaz falou. Isso foi antes da morte do seu Everton. Foi. Agora eu não sei se foi no dia ou se foi um dia antes. Isso aí eu não lembro, não. No dia da morte, um dia antes? Não lembro, não. Mas a senhora sabe, não estou perguntando aqui data precisa, nem momento preciso, não. E, de novo, a senhora pode me corrigir à vontade se eu estiver falando besteira aqui. A senhora falou que foi um dia antes ou no dia da morte. Não foi, não, porque no dia foi o dia que ele saiu cedo. pra Então foi um dia trabalhar. antes. Vamos botar que teria sido um dia antes aí da morte. Pode, aham. E aí ele falou com a senhora explicou? E qual foi a reação dele, do réu? Ficou tranquilo, superou? Ele ficou nervoso e ficou triste também. Mas nervoso que a senhora fala, tipo, não aceitando aquilo, enfim, não sei. Uhum. Chegaram a discutir, não, a senhora e ele? Ele morreu depois ou ficaram debatendo isso? Ou morreu na hora ali? Foi só na discussão que vocês tiveram ali? Que ele ficou chateado com o que a senhora falou? Não teve discussão, não. Só falei com ele. Que Ele só ficou chateado e ponto, ele morreu ali. A senhora falou que se sentia ameaçada por ele, né? Com medo dele, melhor dizendo, né? Por quê? Luiz Eustáquio? É. Porque nós hoje já tivemos muita briga feia. Por isso, mas ele nunca me ameaçou de morte nem nada, não. Então tá, obrigado. Sem mais perguntas, Senhor. Uma pergunta dos jurados? Mais perguntas, excesso de informações de informante. O senhor está liberado?